Olá, tudo bem, gente? Bom dia você que está assistindo aqui com a gente. Eu sempre entro um pouquinho antes, são 9h57. Dá um oi também para o pessoal da TV Câmara, já que as nossas lives têm sido transmitidas sempre pela TV Câmara, nossa parceira, que transmite todo o nosso conteúdo, produz conteúdo em parceria com o Arquivo. Estou chegando mais cedo, na verdade, para animar todos vocês a participarem dessa live e mandar perguntas. É muito importante que vocês participem mandando perguntas, participem mandando suas dúvidas também, afinal de contas, é um assunto que o Rosseline domina muito bem, então tenho certeza que vocês vão gostar muito dessa live. Compartilha o nosso link para que mais pessoas também possam assistir, porque afinal de contas, gente, oferecer conteúdo de qualidade nessa quarentena também é difícil. A gente tem sorte de ter muitos bons amigos, Rosseline é um deles, parceiro do Arquivo. Então, esses grandes amigos têm participado com a gente, têm dado muita força. Vocês têm que prestigiar, de fato, as instituições, as pessoas que estão produzindo conteúdo de qualidade nessa quarentena, porque eu vou contar para vocês, não é nada fácil. A gente passa a semana pensando no que fazer, passa a semana pensando em temáticas que sejam legais para vocês aí de casa também. Então, é muito importante que vocês não só prestigiem assistindo, como prestigiem também compartilhando, mandando suas perguntas. Carmen, obrigada pela presença, sempre com a gente, nossa parceira. Daqui a pouco vai estar numa live, já fica o convite também. Carmen tem um projeto incrível que é de educação patrimonial, falando diretamente para as crianças. Então, mandem ideias de temáticas que vocês gostariam de assistir na nossa live também, gente. Eu falo que ontem eu estava vendo umas fotos aqui de Campos. Gente, como Campos tem tanta riqueza, tanta beleza, e a gente tem pessoas desenvolvendo pesquisas muito legais aqui. Então, uma sugestão, mandem ideias para a gente do que vocês gostariam de assistir, ou uma live bacana que vocês gostariam de participar, uma temática. Nós já fizemos sobre patrimônio, já fizemos sobre o próprio trabalho do arquivo, e já fizemos sobre o aniversário da cidade, na elevação de campus à cidade, com o Eugênio Soares, nosso parceiro. Então, mandem para a gente sugestões. Eu vou falar para vocês, são 9h59, daqui a pouco o Rodrigo está com a gente. O Rodrigo é mestre em doutor lá pela UENF, nossa querida UENF, minha universidade também já foi, mas vai ser sempre, em políticas sociais. É professor do IFE, tem muitos anos de estrada, é bem conhecido aqui em Campos pela pesquisa que desenvolve na temática da história da educação. Bom dia, Genilson, obrigada por estar com a gente. E o Rodrigo ele realizou as suas pesquisas em várias instituições, inclusive no arquivo. Além da pesquisa em si, eu quero que ele fale um pouquinho hoje sobre essa experiência de pesquisa, contar para vocês. Rodrigo fez um programa em Portugal também, isso é muito importante. Contar para a gente como foi essa experiência, como se deu tudo. São 10 horas. O Rodrigo está chegando aqui com a gente, vou entrar com ele na tela. Lembrando, gente, participem com perguntas, participem mandando suas ideias e sugestões para a gente. Deixa eu colocar o Rodrigo aqui na nossa tela. Pronto. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, bom dia. Bom dia a todos que Tudo estão bem? aí. Estou vendo Eugênio acabou de entrar. Eugênio, Carmen, um abraço. legal. Genilson. Muito bem, bom dia a todo mundo. Rodrigo, eu quero te agradecer pela parceria. Eu mandei para Rodrigo imediatamente, ele topou. Eu sempre falo que historiador para brincar com isso daqui é um pouco mais difícil, mas as lives têm dado muito certo, Rodrigo. A gente tem tido um retorno do público, um retorno das pessoas. Além das perguntas que eles mandam aqui, depois com mais perguntas, com mais ideias. Então, quero te agradecer por ter topado. Nesse período difícil que a gente está vivendo, a gente conta muito com os parceiros e você é um deles. Então, muito obrigada por estar aqui com a gente, tá? Tá certo, eu agradeço o convite e queria começar parabenizando a iniciativa do arquivo, porque a gente vive um momento tão difícil para todo mundo, né? E justamente, além do problema evidente da pandemia que nos faz ficar em isolamento, nós temos que enfrentar outros problemas que estão relacionados diretamente à negação da ciência, né? A negação de qualquer racionalidade. Então, é importante a gente divulgar e mostrar o que nós fazemos, as nossas pesquisas,
e divulgar o trabalho das instituições que dão suporte para essas pesquisas, como é o caso do Arquivo Público de Campos, que é uma instituição fundamental, né, para pesquisadores, não só aqui da região, mas de todo o país, né, devido à riqueza documental que esse arquivo possui, e ao longo desses anos guardado e cuidado por uma equipe muito comprometida, muito séria, muito apaixonada pelo que faz. Então, um patrimônio que nós temos é o arquivo e outras instituições que nós possuímos, e é importante esse trabalho nesse momento de divulgar isso, de popularizar, para que as pessoas conheçam o que a gente tem feito, né? Isso é muito bom, e eu agradeço muito o convite, e vai ser um prazer estar aqui. Eu tenho acompanhado as outras lives que aconteceram nas outras semanas, e é muito bom. Eu espero que as pessoas curtam. Aqui vi que Silvia acabou de entrar aqui também, Fernanda, Eugênio. Um abraço, bom dia para todo mundo. E é muito bom a gente poder estar interagindo com pessoas que a gente gosta, com pessoas que produzem. Rodrigo, a primeira pergunta que eu vou te fazer nem é a respeito da sua tese, da sua dissertação. Você sente falta desses espaços de diálogo entre os pesquisadores, entre as pessoas que estão produzindo aqui em Campos? Que eu sinto um pouco. O Instituto faz as reuniões uma vez por mês, mas eu acho que ainda falta um lugar de troca. Isso que a gente está fazendo aqui é uma troca, poder falar para todo mundo da sua pesquisa, o Eugênio da dele, todo mundo poder trocar. Você sente falta desses espaços de troca? Sim, eu acho que tem iniciativas como essa aqui, como o trabalho que o Instituto Histórico e Geográfico tem feito já há algum tempo, né? Eu acho que tem promovido essa aproximação, que é fundamental, porque às vezes as pessoas estão isoladas lá na universidade, nos seus programas de pós-graduação, e não acontece muito essa troca, né? Esse diálogo. Às vezes a gente está mais voltado para eventos acadêmicos, às vezes a gente está falando sobre as nossas pesquisas em outros estados, em outros países, e aqui mesmo a gente não conversa sobre essa produção, né, que acaba fazendo com que ela não chegue às pessoas, né? Então eu acho que esses ambientes, esses espaços, eu acho que esse esforço que tem havido nos últimos anos, né, eu acho que é fundamental para isso, né? Eu acho que já foi pior, essa separação já foi maior, né? Eu acho que nos últimos tempos tem havido mais essa aproximação, e tem que a partir tanto do lado da universidade quanto da sociedade, das suas instituições, que devem promover essa aproximação. Eu acho que a gente está vivendo um período de trocas mais intensas, né? A gente tem tido uma produção. Eugênio falava disso na primeira live, né? Citando os colegas e tudo que tem sido feito. Né? Sempre demais. E eu acho que isso é um movimento que tem acontecido nos últimos tempos, que talvez, né, a gente consiga promover essa aproximação maior. Eu acho que é importantíssimo. E é importante também para a gente, porque eu percebo, Rodrigo, que a gente tem, nos últimos anos, muitas pesquisas bacanas se desenvolvendo ali na UENF, no próprio IFE, na UF aqui de Campos, e foi como você falou, às vezes essas pesquisas ficam tão arraigadas ali nos seus centros, nas suas universidades, e são pesquisas, gente, que dialogam tanto com a sociedade de hoje, porque eu sempre bato nessa tecla, a história é isso daqui, é o que está acontecendo, é o que está se refletindo, a história está sendo produzida, e essas pesquisas, elas dialogam tanto, né, com o cotidiano, com a vida das pessoas. Claro, a história é filha do seu tempo, né? A gente opera com o passado, mas as questões, as perguntas que a gente lança ao passado são geradas do nosso enfrentamento aqui, das nossas questões do tempo presente, né? Então não, é fundamental que a gente... Agora, é importante dizer também que isso é uma consequência de um movimento que a gente vê nos últimos anos, nas últimas décadas, de um processo de interiorização da universidade no Brasil, e que isso acaba promovendo como resultado novos olhares sobre a história e sobre a ciência como um todo, mas falando aqui do nosso caso, a gente sempre teve uma historiografia
produzida nos grandes centros, né? Porque as universidades, os programas de pós-graduação, os centros de pesquisa, sempre estiveram localizados nas capitais dos estados, né? E dos últimos anos, o processo de interiorização da universidade no país promoveu também um volume maior de pesquisas partidas do interior, né? E produzidas também por pessoas do interior, que acabam tendo um olhar diferente sobre, uma perspectiva diferente sobre a própria historiografia nacional. Aliás, eu costumo questionar muito o que é nacional, o que é regional, né? Porque a gente às vezes tem como temas da história do Brasil, temas da história nacional, fatos, processos que se desenvolveram nos grandes centros, foram estudados nos grandes centros e acabaram sendo eleitos como temas nacionais. E questões do interior, ocorridas no interior, processos a partir das regiões interioranas do país, não ganham o mesmo destaque, até por serem desconhecidas, por não terem sido abordadas, e nos últimos anos a gente tem uma produção muito grande a partir do interior. A gente pode citar o exemplo que te interessa muito, que é a própria questão da Benta Pereira, do levante do Benta Pereira. Por que não está lá, junto com as revoltas do período colonial, nos livros didáticos, país afora, junto com as outras revoltas do mesmo período que a gente conhece, né? Então, justamente porque é uma produção recente, vinda do interior, né, feita por pessoas do interior, que acabam trazendo essa contribuição. Enfim, repito, a questão da divulgação disso é fundamental. Eu falo para quem está em casa, que é muito importante, eu não sei se você percebe isso, Rodrigo, às vezes as pessoas, quando eu vou apresentar um trabalho sobre campos, em algum congresso, em algum evento fora daqui, as pessoas às vezes falam que o meu falar é um pouco provinciano, né? Porque é muito ligado à questão da terra, mas eu acho que isso também é importante, porque, afinal de contas, o nosso olhar provinciano, que seja, está criando uma nova historiografia, foi como você acabou de falar, né? E eu acho que esse nosso olhar provinciano ele já foi muito mais batido lá atrás, agora a questão da história regional, da história conectada, global, está mais em voga, mas eu acho que, de certa forma, a gente também está está rompendo barreiras. Você concorda comigo? Sim, claro. A gente sempre é acusado Mas essa acusação de provincianismo, ela muitas vezes é muito mais local do que externa. Eu não sei, quando eu falo de campos em outros espaços, em outros lugares, eu percebo muito mais uma curiosidade e uma surpresa do que esse julgamento de provincianismo. Às vezes aqui nós é que temos muito essa visão, né? Engraçado. Rodrigo, eu queria que você falasse para quem o Eugênio está falando aqui, mas todo olhar, por mais globalizante Exatamente. que seja, parte de um lugar que é sempre provinciano. Que é sempre provinciano. A gente sempre está olhando de algum lugar, né? Sempre a gente escolhe a pesquisa feita de escolhas, né? E tanto nos recortes temporais quanto espaciais e o lugar de onde se olha também, né? Sempre vai haver, a gente sempre tá olhando a partir de um determinado lugar, não tem como fugir disso, né? Essa é a parte subjetiva de toda e qualquer pesquisa. Mas isso é muito bom. Se você falou de Portugal, por exemplo, uma experiência muito curiosa que eu tive lá foi justamente perceber o quanto a historiografia portuguesa ela é provinciana, ela é nacionalista, ela é até pouco crítica comparando com o que nós fazemos aqui, porque nós temos uma característica de sermos muito críticos da nossa própria condição, da nossa própria história, né? Enquanto outros lugares chegam a ser ufanistas, né? Mais do que provincianos, chegam a ser, beiram ao ufanismo. Há séculos, né? Portugal faz isso muito bem, né? Exatamente. Então eu acho que a gente também precisa lançar mão um pouco disso, sabe? A gente precisa ter consciência de que há esse provincianismo inevitável, mas ao mesmo tempo ele é importante para a afirmação de algumas características de nossa memória, de nossa história, enfim. Agora, sempre tendo cuidado da devida crítica, né?
O Eugênio usou uma expressão na live dele que eu achei muito importante, que a gente tem que dar um passo adiante da história do casarão, né? Da história do palacete, da história do casarão, e dar luz àqueles sujeitos que sempre foram invisíveis na nossa história, né? E eu mesmo, com minhas pesquisas, procuro muito fazer isso, né? A própria história da educação, a própria escola como objeto de estudo, é um objeto durante muito tempo marginalizado, né? E isso eu acho que é importante. Isso, muito. E eu queria que você falasse para quem está em casa o que te levou a esse tema, o que te levou à história da educação, o que despertou o seu interesse lá atrás. Porque sempre eu falo que é o bichinho da curiosidade, é o bichinho da pesquisa. Conta para a gente como é que você chegou a essa temática que você vem trazendo desde o seu mestrado, trabalhando no seu doutorado. Então, conta para a gente como é que você chegou até esse objeto de pesquisa, até essa temática. Sim. Na verdade, surgiu por um interesse muito grande num determinado período da história do Brasil, que me interessa muito, que é final do século XIX, início do século XX, toda essa transição do Império para a República, o movimento republicano, a Primeira República, sempre foi um período histórico que me interessou muito, né? É um período muito valorizado aqui na nossa região, porque ainda há muitos registros, permanências desse período na arquitetura da cidade, enfim, né? Foi um período muito celebrado já pelos memorialistas e pelos pesquisadores da nossa história aqui local, regional, mas o pontapé inicial, né, para o tema da educação especificamente, foi lá em 2011, a Escola Estadual Visconde do Rio Branco, aqui localizada no bairro da Lapa, comemorava o seu centenário. E isso me despertou uma curiosidade muito grande, porque eu vi os professores da escola organizando as comemorações do centenário da escola. E quando eu fiquei sabendo disso, eu fiquei muito curioso, porque a localização da escola hoje, as características da arquitetura do prédio, nada disso remetem a 100 anos atrás, né? É um prédio de arquitetura moderna, modernista, aproximadamente ali da década de 50, 60. Então, como eles estavam comemorando o centenário, né? E outra questão e aí eu fui tomar contato com a literatura sobre a história da educação e vi que um tema muito abordado na época era a temática dos grupos escolares na Primeira República. E foi a partir daí eu visitei a escola, conheci na direção da escola, infelizmente, não há um arquivo da escola, né? Mas há uma pouca documentação que dava ali indícios de legislação, de fundação da escola, de data, e etc. E aí, puxando o fio de um determinado decreto que havia criado a escola, supostamente lá numa data, lá que depois eu descobri que não era a data, a escola, esses anos todos comemora o aniversário numa data que não é exatamente a data de fundação da escola. Isso acontece aqui em Campos. E aí, puxando o fio dessa legislação, eu vi e descobri que, na verdade, foi uma política do governo do estado do Rio de Janeiro que criou essa modalidade de escolas em outros municípios também do estado. E a partir da história, então, de uma escola, eu acabei desenvolvendo uma pesquisa sobre a história da educação no estado do Rio de Janeiro, na Primeira República. E decidi, no doutorado, dar continuidade à pesquisa, abordando o período pós-1930. Entre o início da Era Vargas até o início do Estado Novo, e os anos iniciais da década de 30. Foi o que eu desenvolvi no doutorado. Mas sempre partindo dessa escola, do Visconde do Rio Branco, que me levou ao 15 de novembro, que me levou a outras instituições, né? Eu acho que uma pioneira no estudo sobre história da educação, assim, de forma mais aprofundada, está aqui com a gente, é a Sílvia, né? A professora Sílvia da UENF, que vem há muito tempo trabalhando com os arquivos escolares do Liceu, do Nilo Peçanha.
Eu queria que você falasse agora Exatamente. justamente sobre isso. Qual é o estado, Rodrigo, já que você pesquisou tanto tempo lá com a gente, qual é o estado dos arquivos dessas escolas e qual é a importância de se manter, se cuidar os arquivos escolares tão pouco valorizados no Brasil Pois ainda, né? é. O grande desafio de quem trabalha com história da educação é justamente encontrar essas fontes de, de pesquisa nas escolas, né? Porque a documentação escolar ela tem uma característica, né? Ela é descartada, né? Ao longo do tempo, né? Então há alguns documentos administrativos que são mantidos, mas há um tanto de outros documentos burocráticos e documentação produzida pelos professores, pelos estudantes, e isso vai sendo perdido, é muito efêmero, né? Então é muito difícil encontrar arquivos escolares. Todo arquivo escolar, na verdade, resultado de uma seleção, de uma escolha que a secretaria da escola, a direção da escola acabam guardando, mas ao longo do tempo escolas mudam de endereço, acontecem enchentes, incêndios, enfim, muita coisa se perde. A professora Silvia, já há muitos anos, ela tem um projeto que trabalha com os arquivos escolares, né? Esse projeto, inicialmente, ele começou com o arquivo do Liceu de Humanidades de Campos e da Escola Normal de Campos, um arquivo que começou a ser organizado pelo professor Aristides Sofiati, lá ainda, talvez na década de 70, quando ele era professor do Liceu, né? E esse arquivo foi retomado pelo projeto da professora Silvia, já no início dos anos 2000. E esse projeto ele existe até hoje e mais recentemente ele incorporou o arquivo do Colégio Nilo Peçanha, né, da escola profissional feminina que funcionou ali naquele prédio, né, que iniciou a escola Nilo Peçanha, era antes a escola profissional feminina Nilo Peçanha, e foi descoberto lá um pequeno arquivo, pequeno, porém muito valioso arquivo, e desse arquivo já surgiram duas dissertações, três dissertações, trabalhos de monografia de final de curso, tudo a partir desse arquivo do Nilo Peçanha, né? Então, e até hoje há uma equipe coordenada pela professora Silvia que atua tanto lá no Liceu quanto no Nilo Peçanha, organizando esses documentos, né? Enfim, é uma luta muito grande. Agora, a gente não encontra, por exemplo, eu nas minhas pesquisas, não consegui encontrar nas instituições que eu estudei, infelizmente, muitos documentos que permitissem a organização de um arquivo, não desse período que eu estudei, né? Mas, normalmente, a gente encontra arquivos nas escolas que tem como data limite inicial o momento em que a escola começou a funcionar naquele prédio. Então, ali você encontra algumas coisas, mas períodos anteriores, quando escolas funcionaram em outros endereços e mudaram de endereço, enfim, infelizmente é mais difícil de encontrar. Mas é um desafio e é muito necessário que a gente preserve os arquivos escolares, né? Inclusive uma questão que eu pretendo trabalhar futuramente, tanto a criação de organização de arquivos nas escolas, como a criação de centros de memória nas escolas, né? Porque é fundamental que não só os estudantes, mas os próprios professores e diretores conheçam a história da sua instituição, né? Porque isso dá um sentido completamente diferente ao trabalho deles, né? É A gente fundamental. vai ter muito assunto para falar aqui. Eu quero dar bom dia a quem entrou aqui com a gente. A Cristiane Rabelo, nossa parceira, nossa amiga incansável, tem um trabalho maravilhoso lá na educação, está com a gente toda semana. Cris, um beijo, obrigada pela sua parceria. O Jair Gonçalves falando, devemos sempre voar em busca de novos horizontes, sem esquecer das nossas origens, que é o que a gente tem tentado fazer aqui, Jair. Um grande abraço para o Gontran, nosso parceiro também está... compartilha aí tudo que a gente coloca. Gontran, obrigada pela audiência. O Christian Cordeiro. E a gente tem nosso amigo aqui também, o Dilcimar, que está sempre com a gente assistindo lá do Rio de Janeiro. Depois eu vou passar a sua pergunta para o Rodrigo, pode deixar.
Elda, bom dia também, Elda Alvarenga. Mandar um abraço para a equipe do arquivo que está toda aqui assistindo a gente também. E aí, Rodrigo, daqui a pouco eu passo para as perguntas, para a gente também não ficar com um volume tão grande. Eu queria que você falasse um pouco sobre o recente lançamento que você teve do seu livro. Para quem está em casa nos assistindo, para quem vai assistir pela TV Câmara, gente, é imperdível. É um livro que foi publicado pela editora Essentia do IFE, que tem também um trabalho de valorização e de resgate da nossa história, da nossa memória muito bacana. O Rodrigo lançou esse livro, que é parte, né, que na verdade é a dissertação, sua dissertação de mestrado, né, Rodrigo? Então, fala para a gente um pouquinho sobre esse livro. Eu defendi a minha dissertação em 2014 e é importante falar da editora, porque a editora Essência é uma editora universitária, ela é a editora do Instituto Federal Fluminense. E antes disso, deixa eu só mandar um abraço aqui para a Elda. Elda é de Vitória do Espírito Santo. E nós nos conhecemos lá em Lisboa durante o período do sanduíche. Ela fazia sanduíche lá também, foi co-orientanda do meu orientador lá no estágio. Um beijo para ela. Bom, a Essência Editora, ela lança todo ano 2 editais de publicação de livros, né? Um edital interno para servidores do Instituto Federal Fluminense e um edital externo para a comunidade, né? E as pessoas então submetem ali os seus trabalhos acadêmicos e há uma seleção, e o meu trabalho então foi selecionado para um edital de 2017 e durante 2 anos nós trabalhamos nessa adaptação da minha dissertação de mestrado para o livro. O livro não é exatamente a dissertação, até porque eu defendi a dissertação em 2014, submeti em 2017 a publicação, e de 2017 até o lançamento do livro em 2019, ele foi sendo alterado à medida que eu ia descobrindo... À medida que eu ia descobrindo coisas novas e ia atualizando, enfim, boa parte dele foi escrita, essa atualização, quando eu estava lá no estágio de doutoramento sanduíche, inclusive, na Universidade de Lisboa. E ele saiu, então, no final de 2019, né? O livro, eu queria que você compartilhasse a tela com eles aí. Aqui está a capa do livro, né? As pessoas sempre me perguntam como faz para adquirir o livro, porque esse é um grande problema que nós temos na editora, né? Por ser uma editora universitária e pela publicação ter sido a partir de um edital público, né? Foi publicada uma tiragem de 500 exemplares, e esse livro não pode ser comercializado. Não há ainda mecanismos que permitam a comercialização do livro, né? Então, ele está disponível, a versão e-book dele, em PDF, no site da editora. Quem quiser agora pode usar o seu leitor de QR Code nesse código que eu coloquei aí na imagem, apontar o celular para aí, já vai direto para o livro. Muito profissional, hein? Na página da editora. Vou pedir para a equipe do arquivo colocar o link aqui, porque o pessoal vai pedir, com certeza. Coloca o link aqui, gente, por favor, da editora, para quem quiser acessar. O site da editora tem tanto esse livro como todos os outros que a editora já produziu, já publicou, estão lá. E quem quiser ter o livro físico, né, pode mandar um e-mail lá para a editora. O e-mail está aparecendo aqui também na tela, aqui, Essência escreve com T, né, @if.edu.br, e ali pede informações sobre como adquirir o livro, né? No momento... Quem é de escola, tenta pegar um para a biblioteca da escola. Para a biblioteca. É importantíssimo, gente. Exatamente, né? E agora a editora está com as atividades paralisadas por conta do isolamento social, mas assim que possível, né, eles entram em contato para esclarecer, né, de que forma é possível conseguir a versão impressa do livro. Mas ele já está lá, disponível em PDF, gratuitamente, sem problema. Pode fechar o compartilhamento da tela, por favor, Rafael.
E é isso, já tem perguntas? Tem aqui. Vamos lá. Eu quero fazer agora a pergunta que o Gilcimar fez, o Eugênio até complementou. O Gilcimar pergunta, era uma coisa que eu ia te perguntar também, que eu acho essencial, sinto muita falta. A gente tem algumas pérolas aqui em Campos, a Carmen, o Eugênio, o Rafael, que tentam fazer isso, mas a pergunta dele é a seguinte: tem algum projeto de levar a história do município de Campos para as salas de aula extracurrículo? E aí eu amplio, mesmo dentro do currículo, Rodrigo. Você tem sabe de alguma movimentação nesse sentido? Olha, eu me lembro quando eu estava no século passado, quando eu estava no ensino fundamental, né, nós estudávamos um livro da professora Marluce, da professora é, meu Deus, Maria Nilza Patrão, que se chamava Gente da Terra, né? E ele era usado nas escolas públicas estaduais, municipais, no quinto ano do ensino fundamental, que à época era a quarta série do ensino fundamental, nós estudávamos a história regional. De lá para cá a gente tem várias iniciativas, né? A gente tem o que a Silvia Paz vem fazendo, junto com a Carmen, enfim, há um esforço, mas ainda não, em termos oficiais, de estar no currículo e de estar não só no ensino fundamental, no primeiro ciclo, mas também deveria estar no segundo, deveria estar no ensino médio, né? O que eu percebo que os professores, quando estão abordando temas da história do Brasil, procuram trazer para o recorte local. Eu mesmo faço isso nas minhas aulas sempre que possível. Às vezes tenho que me policiar, eu acabo dando mais aula de história regional. Mas, assim, em termos sistemáticos, assim, eu acho que ainda a gente tem que avançar bastante nesse sentido, no sentido da produção de material O didático, Eugênio né? está até falando sobre isso, ele falou, o Eugênio deu uma resposta ao Dilcimar, ele falou: Dilcimar, na UF estamos elaborando um projeto de extensão nesse No sentido, Laim. levar essa renovação historiográfica para as escolas. Mas eu acho que é muito como o Rodrigo falou, essas iniciativas são ainda muito pontuais e de grupos de pesquisa, grupos de extensão. Falta, na verdade, que isso entre dentro, na verdade, literalmente dentro do currículo a partir da Secretaria de Educação. E o arquivo tem essa demanda junto à Secretaria de Educação já há um tempo, para que essa formação, gente, ela seja além dos cursos que a Carmen, que a Cris tem dado, para que seja uma formação dentro das licenciaturas. O Eugênio até em cima falou uma coisa que é muito importante, ele falou que o seu livro deveria ser de leitura obrigatória nas licenciaturas, a daqui da região. E eu concordo plenamente com ele, porque nós fizemos licenciatura, né, Rodrigo? Então a gente sabe que a gente sai muitas vezes da faculdade, desses cursos, sem essa conexão com o local que a gente vai buscar depois, né? Sim, exatamente. Ter esse projeto nas licenciaturas é fundamental, né? Mas aí eu acho que é um caminho que a gente vai, inevitavelmente, seguir, justamente por aquilo que eu falei no início, né? A expansão da universidade para o interior, ela acaba criando essa possibilidade. Hoje você tem um curso de licenciatura em História na Universidade Federal Fluminense aqui na cidade. Isso era um sonho para mim há 20 e poucos anos atrás, né? Então, só o fato de haver essa instituição, sendo uma instituição de pesquisa, com trabalhos, porque a nossa formação, a minha formação, por exemplo, foi uma formação muito voltada para a sala de aula, o ensino, era uma licenciatura, um curso noturno para alunos trabalhadores, nós não tínhamos nem tempo dentro do nosso currículo para desenvolver atividades de pesquisa paralelas, enfim. Hoje o cenário é completamente diferente. E eu acho que a partir desses trabalhos, como acontece no Laboratório de História Regional lá da UF, no LAIRP, né, disciplinas optativas de História Regional que são oferecidas, o Eugênio faz esse projeto lá na UF. Acho que tudo isso acaba colaborando e fatalmente nós vamos ter uma produção nos próximos anos bem maior de história regional, e eu acho que um passo
seguinte que nós temos que dar é nos concentrar na produção de material didático, que é uma outra história, né? Uma Exatamente. produção de material didático sobre história regional, a Silvia e a Carmen já fazem, voltado para um público específico, mais no campo da literatura infantil. Eu acho que a gente tem que dar sequência a isso. Acho que é um desafio para os próximos. Exatamente, Rodrigo. Acho que você tocou no ponto central. A produção de material didático, de material de formação para os professores e para os alunos. Você vê isso como uma realidade possível em breve? Porque eu tenho muita ansiedade por isso. Você acha que hoje nós temos digamos assim, profissionais prontos para desenvolver esse material? Eu acho que nós temos subsídios para isso, né? Bastante, pela produção acadêmica que vem sendo feita. Acho que é uma questão agora de despertar nos professores de história, nos licenciandos, né? O interesse para essa produção. Eu acho que cabe a alguém ou a um grupo se interessar e começar a produzir, né? Eu acho que acontece um problema que na licenciatura, mesmo na licenciatura em História, o aluno do curso de História ele sempre tem aquela pretensão em pesquisar os grandes temas, em ser historiadores, e o ensino de História sempre é deixado um pouco de lado, né? Eu acho que quando você começa a ter um interesse por parte dos estudantes no campo do ensino, né, e que não fique, porque o ensino sempre fica muito para o pessoal da pedagogia, da educação, e o pessoal das licenciaturas acaba se interessando muito mais pela ciência da sua disciplina do que pela ciência da educação, né? Eu acho que uma sensibilidade maior para as ciências da educação dentro das licenciaturas também pode acabar estimulando a pesquisadores a se interessar pelo tema do ensino de história, né? E aí nós teremos naturalmente uma produção nesse sentido. E sei, cabe a nós também, enfim, abrirmos esses espaços, né, nos nossos projetos de pesquisa, enfim. Exatamente. O Rafael e a Cristiane Rabelo estão lembrando o seguinte: é importante registrar que a Secretaria de Educação do município tem nas diretrizes curriculares a abordagem da história de campus. E muitos professores da rede já desenvolvem o trabalho nas salas de aula, principalmente através dos cursos de formação oferecidos pela SMES. Pela rede. Exatamente. Acho que você já deu também, né, Rodrigo? Sim. Eu já participei de um desses cursos que foi muito, muito, muito bom. A experiência foi maravilhosa. E há esses esforços dentro da própria Secretaria Municipal de Educação. E eu acho que, então, como eu falei, eu acho que é um caminho que eu vejo perspectivas de que avance, sim. Muito bom. Eu quero mencionar aqui dois trabalhos que, além dos trabalhos sempre citados da Carmen e da Silvia, dois trabalhos pontualmente que me chamaram muito a atenção. Foi a revistinha em quadrinhos sobre o Liceu, que a Silvia coordenou o trabalho. Eu fazia parte do grupo dela nessa época. Aqui, ó, a Silvia fala: fizemos o Liceu em quadrinhos para os professores trabalharem a história da instituição. Quem não conhece, gente, vai lá ver, porque é um projeto muito bacana de valorização, de resgate da identidade. Do patrimônio histórico do prédio escolar. Maravilhoso. Eu sou apaixonada pelo projeto da Silvia, tenho muito orgulho de ter feito parte. E o Genilson também fala para a gente do trabalho que o Instituto Histórico fez em parceria com outras instituições. Ele diz o seguinte: infelizmente, as novas gerações não conhecem nem os vultos campistas. Fizemos a vida de Nilo Peçanha em quadrinhos para ser distribuída nas escolas da rede municipal. E uma notícia boa, gente, que a gente conseguiu no Festival Doces Palavras do ano passado, nós fizemos uma apresentação sobre Nilo Peçanha em quadrinhos para as crianças, que foi um sucesso. E aí nós pedimos à Câmara que produzisse mais dessas revistas para serem distribuídas nas escolas, porque a gente sentiu falta desse acesso nas escolas e entre os alunos. Então, a Câmara Municipal de Campos está produzindo mais uma tiragem, né, mais uma edição dessa revista, justamente para fazer um trabalho de educação patrimonial, de valorização dentro dessas escolas.
Você imagina a gente poder levar isso, Rodrigo, para Morro do Coco, onde Nilo nasceu, para aquela escola. Eu acho que isso é muito importante, por isso fiz questão de mencionar essas duas iniciativas, Sim. né? Sim, sim, e não são exatamente materiais didáticos para integrarem o currículo, né? Mas podem ser usados, enfim, como paradidáticos, em atividades, etc. Porque a educação patrimonial também é importante, né? Como eu falava no início, é importante que os alunos e os professores conheçam a história das suas escolas, né? Também. Porque a gente, assim, por exemplo, o Liceu de Humanidades é uma instituição centenária e conhecida, tem lá a sua tradição, e todo mundo que passa por ali sabe que é uma escola antiga, centenária, etc, etc. Mas a escola de Morro do Coco também, né? Inclusive, nossa, a gente parar para puxar o fio do que é hoje essa rede municipal de escolas, você vai encontrar ali escolas que já existem também há um século, né? No final do século XIX havia escola em Morro do Coco, né? Enfim, então é importantíssimo a gente conhecer essa história para que a gente se integre mais à instituição, o estudante reconheça, porque assim, a educação é muito maltratada, né, pelos governos enfim, o prestígio eu sempre começo essa conversa falando da necessidade que nós temos de desnaturalizar a escola. Todo mundo aqui já passou pela escola, todo mundo já passou pela escola. Então todo mundo se sente familiarizado com a escola e acha que a escola sempre existiu da maneira como ela é, sempre foi aquilo ali, né? E não, a escola como nós temos hoje não tem nada a ver com a escola do início do século XX, por exemplo, né? É uma construção. E compreender essa construção, as transformações que ocorrem. A escola não é um lugar da permanência somente, a escola é um lugar da transformação também, né? E a gente precisa olhar a escola como um objeto rico em constante transformação, né? E valorizar a nossa atividade profissional como uma atividade profissional intelectual. O professor se sente muito desvalorizado, porque ele é desvalorizado pelos alunos, pela família dos alunos, pelos gestores, e ele acaba incorporando esse discurso de que, né, o trabalho dele é uma porcaria, a escola que ele trabalha é uma porcaria, enfim. Conhecer a história da escola, dos professores que já passaram por ali, das iniciativas que já foram adotadas, isso traz um sentido de valorização daquele espaço, daquela escola, daquele prédio, da história de quem já passou por ali. Isso dá um alento, né? E faz com que o professor queira defender mais a sua instituição, a sua prática. Isso é de educação patrimonial também. Fundamental, né? Então, assim, a gente falou aqui dos arquivos escolares, dos centros de memória que podem ser construídos nas escolas, do estudo da história regional no currículo, são iniciativas que contribuem um pouco para isso, né? Não só para o conhecimento da sociedade sobre o seu patrimônio, sobre sua história, mas o próprio professor valorizar a sua atividade docente e a instituição onde trabalha. Isso é fundamental. Rodrigo, eu já vou para as perguntas, tá, gente? Está chegando pergunta aqui, ó, muita coisa, mas eu já vou para isso, só para a gente não se perder aqui também. Você desenvolveu sua pesquisa de mestrado, principalmente ali final do século XIX, início do século XX. A gente tem um ambiente, principalmente aqui no Rio de Janeiro, daquelas reformas urbanas, daqueles projetos higienistas. Eu queria saber de que forma isso se fez presente também em Campos quando se relaciona ao tema da educação. Esses projetos de melhoramentos urbanos, de uma ideia de Brasil para o progresso, se isso se fez presente na sua pesquisa. Sim, bastante, porque a gente vem de uma educação primária. Minha pesquisa foi sobre educação primária, né? E o que eu chamo de educação primária é o nível elementar de ensino, ou seja, o primeiro nível de ensino oferecido para a educação da infância. E durante muito tempo houve uma preocupação no Brasil, desde o século XIX até a década de 1870, 1880, em como organizar o ensino.
né? Ou como se criar um modelo de ensino. A partir da década de 1870, com a colaboração do que era desenvolvido e discutido na Europa, nos Estados Unidos, em termos de educação, passa a se pensar nas formas de ensinar, não mais em como apenas organizar o ensino, mas em como ensinar, porque é justamente a partir do momento em que se começa a estudar psicologia infantil, como a criança aprende, as relações entre o ensino e a aprendizagem, e aí vão surgindo novos métodos. E além desses novos métodos, também a presença muito forte do higienismo, que tem a ver com toda essa questão das reformas urbanas, dos saberes médicos orientando a organização dos espaços, das cidades, e isso vai estar muito presente também na maneira de se pensar as formas de ensinar e de organizar a escola. Nesse momento, no final do século XIX, é quando começa a transição de um modelo de escola primária que o professor Luciano Faria Filho, da UFMG, chamou de escolas de improviso para as escolas monumento, né? E isso coincide no Brasil justamente com o avanço do republicanismo. Então, a propaganda republicana, ela acaba se apropriando desse sentido e caracterizando as escolas do tempo do Império como as escolas de improviso, e o modelo republicano de educação passa a ser visto como o modelo moderno das escolas monumento. O que é isso, né? O que são essas escolas de improviso? É um modelo de educação que foi majoritário no país desde o período colonial, né? Desde ainda na colônia, com as reformas pombalinas, onde se criaram as escolas de primeiras letras, né? As escolas, os estudos de primeiras letras, até a década de 1930. Esse era o modelo dominante de escola, que é o da escola isolada, unidocente, uma professora, um professor, ensinando a crianças de idades diversas, em níveis de aprendizado diferentes, com um ensino individual, ou seja, o professor ia até aquela criança, passava para ela ali uma lição, enquanto a outra, que já havia terminado a lição há um tempão, estava lá já fazendo uma outra coisa que dificultava, inclusive, o professor manter a disciplina no espaço. E essa educação acontecia dentro da casa do professor. Então, as escolas públicas eram, na verdade, uma casa alugada pelo governo do estado para o professor morar, e a sala de visita da casa era a escola, né? Inclusive havendo uma mistura muito grande entre o público e o privado ali. O que era? Onde terminava a residência do professor e começava a escola pública, né? Então era algo muito confuso. E esse modelo, ele começa a ser combatido na virada do século XIX para o século XX, pelos projetos republicanos, e com a implementação da República vieram algumas reformas em alguns estados brasileiros que tentaram substituir esse modelo de escola pelo que nós chamamos de escolas graduadas, né? O que são as escolas graduadas? É justamente a reunião dessas escolas isoladas num único prédio, num único espaço, planejado, com uma arquitetura própria para ser uma escola, né? Prevendo as salas de aula, a biblioteca, a figura do diretor escolar, que seria aquele que iria comandar o trabalho pedagógico naquela escola, a ideia da seriação, da organização das classes, das turmas, de acordo com a idade, de acordo com o conhecimento. Isso é século XX já, né? Então, essa escola graduada, que é o início do modelo escolar que nós temos até hoje, que é o dominante, ela começa a ser implementada no Brasil na última década do século XIX, né? Ela vai sendo... É bom lembrar que a República, isso na verdade desde o período regencial no Império, né? As províncias e depois estados eram responsáveis pelas suas redes escolares, né? Então não há aí uma intervenção do governo federal, não havia isso, né? Cada estado foi implantando o seu modelo escolar, né? O pioneiro no Brasil foi o estado de São Paulo, que em 1893
na sua primeira reforma republicana da educação, criou esse modelo de escola graduada, que lá em São Paulo recebeu o nome de grupo escolar. Justamente por agrupar essas escolas isoladas num único espaço. Isso foi uma medida pedagógica importante, porque a partir daí você cria o princípio da seriação, o princípio do controle do tempo escolar, né? Então você começa a pensar no tempo de duração da aula, nas diferentes disciplinas. Isso começa a ser implementado no resto do país a partir do século XX já, né? Mas, ao mesmo tempo, é o que alguns autores chamam de a proletarização do trabalho docente, porque a partir do momento que essas escolas têm a figura do diretor escolar, que controla a atividade dos professores, antes cada professor era uma escola. Agora os professores são coordenados por um diretor e eles perdem um pouco a sua autonomia em relação a métodos, em relação a programas e etc. E passam a seguir uma ordem estabelecida por essa figura do diretor, que é um agente do Estado. Né? E, por outro lado, é uma medida também econômica para os governos estaduais, porque antes cada escola dessa era uma casa alugada para um professor morar e desenvolver a sua escola. E quando você agrupa várias escolas num único prédio, você economiza com os aluguéis dos prédios, né? E facilita a fiscalização, que é o trabalho desenvolvido pelos inspetores escolares, que visitavam as escolas e produziam ali os seus dados estatísticos, a quantidade de alunos matriculados, enfim. Né? Isso era muito trabalhoso quando as escolas estavam espalhadas por uma região. Quando você concentra as escolas num único espaço, facilita também esse trabalho de inspeção. No estado do Rio de Janeiro, esse modelo escolar ele foi previsto a partir de uma legislação de 1897, já às vésperas de iniciar o governo Alberto Torres, no estado do Rio de Janeiro. Mas só foi implementado em 1900, no final do governo Alberto Torres, copiando o modelo paulista para o estado do Rio de Janeiro. E aí surgiram os primeiros grupos escolares fluminenses. Né? Foram 5 grupos escolares, 2 deles na capital, Niterói, um em Valença e outro em Barra Mansa, e um em Campos dos Goytacazes. O de Campos dos Goytacazes recebeu o nome de Grupo Escolar Barão de Tautfeld e foi inaugurado no prédio do Liceu de Humanidades de Campos. Essa reforma de 1900, portanto, cria esse grupo escolar, reúne as escolas do centro da cidade que tinham um maior número de alunos, os seus professores vão se tornar professores do grupo escolar, os seus alunos serão matriculados nesse grupo escolar, né? Mas, ao mesmo tempo, esse modelo de escola exigia um professor mais bem formado, né? Um professor que não apenas ensinasse a ler, escrever e contar, mas que também conhecesse as disciplinas, por exemplo, de história pátria, história do Brasil, e a disciplina de lições de coisas, que era uma disciplina que reunia os conhecimentos sobre ciências naturais, sobre geografia, né? Então as crianças estudavam a partir do concreto, de um objeto, né? E iam ver do que aquele objeto era feito, para que ele servia, a partir do concreto ia se abstraindo em cima daquilo. Então era a disciplina de lições de coisas. Aqui eu tenho até um livrinho dessa disciplina de lições de coisas, na sua 13ª edição, do ano de 1942, ele provavelmente foi produzido. Provavelmente a primeira edição dele é da década de 1920, por aí. É da professora Cora de Alvarenga. Esse livro foi da professora campista Cora de Alvarenga, foi a primeira diretora do Grupo Escolar 15 de Novembro. E esse livro aqui foi usado em todo o estado do Rio de Janeiro. Né? Esse livro de lições. Nossa, eu não conhecia. Fantástico você ter chegado até aí, muito bacana. Acho que é um ponto para a gente explorar, porque acho que poucas pessoas conhecem sobre isso. Sim, é maravilhoso. Depois eu posso
comentar sobre isso. Mas, enfim, então, assim, a sua pergunta inicial é sobre as intervenções urbanas, sobre o higienismo. Essa preocupação em se criar um modelo de educação primária mais racional, ela é parte desse processo. Essa disciplina, por exemplo, aqui de lições de coisas, do estudo de noções de higiene, enfim. Mas o que eu ia dizendo é que para trabalhar com essas disciplinas e com essas inovações, né, inclusive é um período de muitas inovações pedagógicas, né, da criação de novos instrumentos pedagógicos, né, materiais didáticos. Tem uma coisa, por exemplo, que todo mundo acha que sempre existiu desde o início da humanidade, que é o quadro negro na sala de aula, né? E não, o quadro negro é uma invenção aí de fins do século XIX, mas começa a ser mais utilizado no Brasil a partir do início do século XX, nas escolas públicas, né? Os mapas, os quadros, e aí surge uma indústria, né, de produção de material didático, que para os professores conseguirem trabalhar com esses instrumentos, eles precisavam ter uma formação melhor, porque até então não se exigia formação de professores. Começa a exigir formação de professores na metade do século XIX, para trabalhar com esses métodos, mas a grande maioria não tinha formação, né? Com a criação das escolas normais, em 1835, lá no período regencial, é que começa a haver essa preocupação, mas as escolas normais eram poucas também no Brasil. As primeiras reformas republicanas criaram mais escolas normais, né? No estado do Rio de Janeiro, em 1893, além da Escola Normal de Niterói, que já existia desde lá do período regencial, foi a primeira do Brasil, foram criadas mais duas escolas normais no interior do estado, a Escola Normal de Campos e a Escola Normal de Barra Mansa. Mas o curioso, 1893, funcionando no Liceu. Mas o curioso é que essa reforma de 1897, efetivada em 1900, que criou os grupos escolares, quando cria o grupo escolar de Campos, por exemplo, fecha a escola normal e coloca o grupo escolar no lugar da escola normal. É contraditório, porque você está criando um modelo de escola primária que exige um professor mais bem formado e fecha a escola de formação de professores, né? Mas aí são questões da política e das disputas oligárquicas nesse sentido. Com o Estado, né? E quando um determinado governo cria um modelo de escola e a oposição chega ao poder, ela destrói aquele modelo e impõe o seu modelo. Essa é uma prática. Que a gente tem atualmente, né? Essa é uma prática antiga, exatamente. E isso provoca essas descontinuidades, que é uma coisa que eu coloco muito aqui no livro, né? A história da educação ela é uma história também de descontinuidade. Até porque esses grupos escolares criados no estado do Rio de Janeiro em 1900 foram todos extintos 3 anos depois. Foi uma experiência efêmera. Em 1903 foram extintos os grupos escolares no estado do Rio de Janeiro e somente em 1911 é que você vai ter uma política que vai... uma política do grupo político do Nilo Peçanha, que vai retomar o modelo de escola graduada primária no estado do Rio de Janeiro. Não com o nome de grupos escolares, mas com o nome de escolas complementares, né? E aí é nesse ponto que começa a história da onde eu parti, onde partiu meu interesse pelo tema da pesquisa, porque essa reforma de 1911, que criou 26 escolas complementares no estado do Rio de Janeiro, ela criou 3 em Campos, e essas 3 foram justamente a escola complementar da professora Cora de Alvarenga, que no final daquele mesmo ano recebeu o nome de Escola Complementar 15 de Novembro, funcionava na 13 de Maio, onde anos mais tarde foi construído o prédio do Automóvel Clube Fluminense, né? E hoje é um estacionamento atrás do Automóvel Clube Fluminense. Ali funcionou a Escola Complementar 15 de Novembro. Quase em frente à Escola Complementar da professora Isabel de Freitas Guimarães, que foi batizada de Escola Complementar Visconde do Rio Branco, e a Escola Complementar do professor João Gomes de Mesquita, que era um professor antigo, desde os tempos do Império, era professor lá em Morro do Coco, foi professor de Nilo Peçanha, da escola primária. Que fantástico. E a escola dele recebeu o nome de
Escola Complementar João Clapp, e foi instalada no casarão do Barão de Miracema, na Alberto Torres, esquina com a Beira Valão. Essas 3 escolas complementares, em 1915, as escolas complementares foram transformadas em grupos escolares. E desde então, esses grupos escolares passaram a existir. A João Clapp, ali na Beira Valão, ela deixou de existir na década de 1940, passando a funcionar anexo ao 15 de novembro como um curso noturno, até desaparecer de vez, né? Mas o 15 de novembro e o Visconde do Rio Branco estão aí até hoje, como escolas estaduais, né? Só para completar a sua pergunta sobre as intervenções urbanistas e o higienismo, etc., não posso deixar de falar da Escola ao Ar Livre, Presidente Venceslau Braz, né? Que acontece também dentro desse movimento das políticas nihilistas de intervenção. Porque, falando do niilismo, né? Porque havia, na Primeira República, a gente fala da Primeira República assim, a política do café com leite, federalismo, descentralização. Esse é o modelo republicano vencedor, né? É o modelo republicano capitaneado por São Paulo, Minas Gerais, né? É a elite paulista, mas havia um pensamento político de oposição a esse, né? Que defendia um Estado centralizado, uma organização administrativa centralizada, um Estado interventor, né? Os defensores desse pensamento político eram taxados de autoritários, conservadores, né? Por serem antiliberais, no sentido de achar que o modelo liberal norte-americano, para ser transplantado para o Brasil, e fosse bem sucedido, era necessário que houvesse um povo, né? E esse povo brasileiro ainda não havia sido formado. Então, dentro dessa lógica, caberia ao Estado a formação desse povo, e nesse sentido a educação assumia um papel fundamental, né? Esse era o pensamento de pensadores autoritários como Alberto Torres, e o pensamento, a prática política do Nilo Peçanha se encaixava muito com esse modelo. Então, quando eu falo do niilismo, eu estou falando de um projeto político que não era afinado com a política dos grandes estados, São Paulo, Minas, com o federalismo, mas era uma política que defendia um Estado mais interventor, né? E a educação era um papel desse Estado. Muito bem, tudo isso que eu falei dos grupos escolares, etc., foram ações desses grupos, desse grupo político, né? E em 1916, o governo do Estado, ao final do governo Nilo Peçanha, né, por iniciativa dos... Enfim, não vou entrar nessa questão, porque a gente não tem tempo, né? Que até Genilson está colocando aqui. Pede ao Rodrigo para não esquecer da Escola ao Ar Livre Venceslau Braz e do professor Múcio da Paixão. Do professor Múcio da Paixão, eu já tinha esquecido. O professor Múcio da Paixão, ele foi professor daquele primeiro grupo escolar que funcionou no liceu, que foi extinto. Ele era professor de caligrafia e desenho daquele grupo escolar. De caligrafia? Professor de caligrafia e desenho. Depois ele se torna professor do liceu, enfim. Mas essa política de intervenção na cidade de Campos, em 1916, financiada por um imposto criado especificamente sobre a exportação do açúcar, né? Para formar um fundo para se intervir na cidade, que recebeu o nome depois de Melhoramentos de Campos. Outras pessoas já falaram bastante disso, mas incluiu também a criação de uma escola, né? De uma escola primária. Essa escola primária, ela era uma escola primária um pouco diferente do modelo dos grupos escolares, né? Porque ela era uma escola ao ar livre. E o que era a escola ao ar livre? O que eram as escolas ao ar livre? As escolas ao ar livre eram uma modalidade de ensino que começava naquele exato momento, né? A primeira escola ao ar livre que se tem notícia é de 1905, em Berlim, na Alemanha. Né? Em 1916, nós já tínhamos uma
aqui. O que eram essas escolas, né? Eram escolas voltadas para crianças que tinham predisposição a desenvolver a tuberculose na vida adulta. Crianças malnutridas, né? Crianças fracas ou crianças débeis, como se referia à documentação da época. Essas crianças mais fracas, elas deveriam receber uma educação especial, que incluía uma superalimentação, que incluía atividades físicas, né? E essas crianças tinham que ter contato o máximo possível com a natureza, né? Então, por exemplo, os países frios, né, na Europa, essas escolas eram, as crianças tinham um mobiliário retrátil, cadeiras e mesas que se dobravam, as crianças colocavam nas costas e iam acampar, iam para subir montanha. Na Suíça, iam para os Alpes, no meio do gelo, né? E ali ficavam acampados e as aulas aconteciam ali, né? Então, tinha esse sentido, né, do fortalecimento físico, do melhoramento da raça. Então, tem aí os princípios eugênicos também, fazendo parte dessa proposta. Exatamente. E, assim, na década de 10 é que esse modelo se expande, né? Eu tenho aqui, compartilha a tela para mim, por favor. Eu tenho aqui, ó, experiências de escolas ao ar livre entre 1900 e 1918, né? E aqui tem as cidades, os países, né, que foram sendo criadas essas escolas ao ar livre, né? Veja, Estados Unidos, na Argentina, 1908, né? E na França, por exemplo, você tem mais ou menos na mesma época aqui, ó, 1910, 1911, 1918. E aqui entraria a Escola ao Ar Livre do Brasil, que é a Escola ao Ar Livre de Campos. É a primeira experiência. Eu fui atrás, assim, eu encontrei uma... porque, assim, nós tivemos experiências parecidas, mas já nos anos 30. Né? Pode fechar o compartilhamento, por favor. Já nos anos 30, por exemplo, em São Paulo, em 32, se eu não me engano, 33... quando Mário de Andrade era secretário de Educação em São Paulo, ele cria um parque para a juventude, etc., que seguia um pouco esses princípios, né? Aqui em Campos mesmo, no final dos anos 20, início dos anos 30, a professora Antônia Lopes, que a gente tinha que fazer uma live só para falar da professora Antônia Lopes, é a minha Benta Pereira, né? A professora Antônia Lopes. Ela cria também no parque, na praça, que depois abrigou o Parque Alzira Vargas, ela cria ali uma escola que funcionava também com atividades ao ar livre, né? Enfim, mas não há registro, até agora não encontrei registro de uma escola ao ar livre no Brasil anterior à Escola ao Ar Livre de Campos, de 1916. Né? E essa escola ela foi instalada no centro do Parque Nilo Peçanha, do Jardim São Benedito, e é o prédio que hoje abriga a Academia Campista de Letras. Né? Originalmente o prédio não possuía paredes, ele era aberto, né? Apenas colunas sustentando aquele pavilhão, que é onde aconteciam algumas aulas, e todo o parque, os lagos, por isso tem os lagos que já estão secos há anos, né? Por isso tem os lagos, chafariz, porque tudo isso era recomendado pela literatura pedagógica da época. Aqui, eu achei que eu tinha mandado para poder fazer o convite da sua live. Tem a sala de aula, né? Um pouquinho, essa foto aí vai compartilhar, tá vendo? É de 17, logo depois da criação, e mostra os lagos, tudo é bem bacana. Eu tenho ela melhor aqui, compartilha a minha tela aí. Você tem? Espera aí, vamos lá. Aqui, de Rodrigo está bem... bem melhor. Olha que lindo, gente. Então, aqui, vou dar detalhe aqui, né, para ficar melhor de perceber. Então, o prédio original, né, a gente vê aqui aberto, o lago, tudo, as aulas ocorriam aqui do lado de fora, e a existência de água corrente, de lagos, etc., isso era recomendado, fazia parte do modelo das escolas ao ar livre, né? Essa escola inicialmente se chamaria Escola Nilo Peçanha, né? Então chegou a ter na fachada o nome Escola Nilo Peçanha,
O presidente da República, Venceslau Braz, tinha sido eleito recentemente. Nilo Peçanha era governador do Rio de Janeiro, presidente do estado do Rio de Janeiro, e ele não apoiou a eleição de Venceslau Braz. O estado do Rio de Janeiro se manteve neutro naquelas eleições, né? E quando Venceslau Braz é eleito, começa um trabalho de aproximação entre Nilo Peçanha e o presidente Venceslau Braz. Então, para se aproximar do presidente Venceslau Braz, Nilo Peçanha convida o presidente da República a participar da inauguração das obras de melhoramento de campos, né? E troca o nome da escola Nilo Peçanha para a Escola ao Ar Livre Presidente Venceslau Braz. Aqui não está dando para ver muito bem, que a qualidade da foto não é boa, mas substituiu o letreiro de Escola Nilo Peçanha pela Escola Presidente Venceslau Braz, né? E passa a ser a Escola ao Ar Livre Presidente Venceslau Braz. E uma coisa que eu gosto de chamar sempre a atenção é que essa escola ela trazia tudo que havia de mais moderno em termos de materiais didáticos produzidos na virada do século XIX para o século XX, né? A gente percebe aqui em cima da mesa da professora Clóris Rangel, Clóris Colli Rangel era o nome dessa professora aqui, né? A gente tem aqui sólidos geométricos para o ensino da geometria, em cima da mesa dela. A gente tem aqui atrás os quadros parietais, nesse caso aqui, mostrando o esqueleto humano e os músculos do corpo humano. Esses quadros parietais eram, assim, objetos dificílimos de se conseguir. Eles eram produzidos originalmente na França, por uma empresa francesa, né, desde o século XIX, né, a Maison Derval. Essa empresa produzia, trabalhava com animais empalhados, fornecia material para os museus de história natural, né, no século XIX. E ainda no Império, o Instituto Pedagógico Brasileiro, o Pedagogium, que havia no Rio de Janeiro, o Museu Pedagógico Brasileiro, começa a importar esse material e a traduzir para o português, né? Não só traduzindo o idioma, como traduzindo também, por exemplo, esse material trazia informações sobre insetos e animais do ambiente dos países europeus, né, que não fazia sentido aqui no Brasil. Então, aqui se adaptava também ao contexto brasileiro, né? E esse material ele ia para Portugal, e de Portugal ele ia para os países de língua portuguesa, né? Então havia uma circulação muito grande desses materiais, desses quadros parietais aqui, né? E tem isso na escola, por isso foi colocado nessa foto. Vocês percebem que a foto é montada, né? Essa foto ela foi feita antes da escola começar a funcionar, a existir. Ela foi feita para compor o álbum fotográfico que comemorou dessas obras de 1916. Então a escola ainda não funcionava, né? Uma foto montada. A gente vai perceber nas outras fotos do interior da escola que esses cartazes que aparecem aqui, né, nessa parede, eles vão aparecer também em outras paredes, em outros ângulos da fotografia, porque eles tiravam dali e colocavam lá na outra parede para aparecer na outra parede o material, para mostrar, olha como a escola era equipada, né, como ela tinha tudo de moderno. E tinha o quadro negro, que também era e imóvel, né? O quadro negro não era fixo na parede, então ele podia ser montado em vários lugares diferentes, né? Você tem um mobiliário que aparece nessa fotografia aqui na parte de trás, né? Que era utilizado para guardar esses mapas, esses quadros. Eles também poderiam ser levados facilmente para o lado de fora, para as aulas e atividades que ocorreriam do lado de fora, né? E aqui estão as crianças dessa escola ao ar livre, né? Bom, alguém quer perguntar alguma coisa? Temos muitas perguntas. Primeiro, deixa eu falar, Roseline, parabéns, porque a sua apresentação foi assim, fantástica, passou para a gente o quanto você se aprofundou nessa pesquisa, conhecendo os mínimos detalhes. Eu fico muito impressionada com isso, porque a gente que produz pesquisa, que faz pesquisa, sabe o quanto é difícil, às vezes, chegar a nomes, pessoas, lugares, e você se aprofundou muito na pesquisa. Parabéns, Rodrigo. Eu estou realmente muito Mas isso graças
graças à documentação que eu trabalhei, né? Assim, eu trabalhei com uma documentação muito diversa, e eu queria falar especificamente do arquivo. Eu trabalhei tanto com documentos oficiais do governo do estado, que eu busquei no Arquivo Público do Estado do Rio de Janeiro, material da Biblioteca Nacional, que na época ainda não havia essa hemeroteca digital disponível na internet, então a gente tinha que ir lá buscar as coisas, né? Enfim. Mas a fonte mais rica com a qual eu trabalhei é a minha fonte preferida de trabalho, né? Porque ela mostra para a gente uma face do cotidiano, né? Das cidades, que é a imprensa periódica, né? São os jornais. E esses jornais estão lá no Arquivo Público Municipal Valdir Pinto de Carvalho, sendo lá tratados e com muita luta, com muita dedicação da equipe lá do arquivo, que trouxe para mim aqueles livros pesados dos jornais. Eu passava lá os dias, as tardes inteiras, é muito gratificante. E ali naquele documento você vê a cidade, né? Você vê as pessoas passando pela rua, você sente a cidade, o cotidiano da cidade. Então a riqueza de se trabalhar com a imprensa periódica é uma maravilha. Sem dúvida. Lembrando a quem está em casa, gente, que o arquivo possui um acervo dos principais jornais que circularam em campos. Eu não gosto de falar, não tem como falar. Não só o Monitor Campista, tá, pessoal? Exatamente, exatamente. Mas nós temos uma coleção de jornais incrível, que vale a pena ser consultado, material de pesquisa, o Monitor, a Folha do Comércio. Então, fica o convite aqui para vocês conhecerem também. Rodrigo, eu vou te passar agora para um bloquinho de perguntas, porque senão a gente deixa o pessoal sem resposta, eles ficam chateados. A gente tem que tentar responder todo mundo. A Carmen Sampaio, nossa companheira, amiga, perguntou o seguinte: como professora da rede pública do município e do estado, gostaria de saber se há alguma pesquisa que traz a disciplina História como base do escolar nacional não deveria dar ênfase à história nacional e regional com base dos conteúdos e buscar na história geral os elementos, ela quer dizer os elementos históricos que influenciam a própria construção da história. A pergunta está aí na tela. Essa é uma abordagem possível, né? Fazer essa transição entre o local e outras escalas mais amplas. O problema é que nós não temos na formação de professores uma disciplina que traga essa abordagem, essa possibilidade. E acaba ficando muito da capacidade de cada professor e da sua opção metodológica, né? Por exemplo, há várias abordagens possíveis no ensino de história. Você tem a abordagem da história temática, que rompe com a cronologia. Você tem... porque a gente não pensa historicamente em linha de tempo, né? Não é assim que a gente pensa, né? Uhum. A gente pensa a partir do presente, a partir de questionamentos do presente, e qual o passado será visitado depende do interesse despertado ali no presente. Então, quando a gente faz pesquisa histórica, desenvolve o pensamento histórico, a gente não segue uma linha do tempo. A gente vai a um período específico para encontrar respostas sobre aquelas perguntas ali do presente. A gente não ensina a criança a pensar dessa forma, historicamente, né? A criança, a gente que é historiador tem o privilégio de fazer isso, mas a criança não tem. Ela é obrigada a seguir, às vezes, uma sequência cronológica que acaba perdendo sentido para ela, né? E eu acho que, para romper um pouco com isso, uma abordagem como essa que Carmen sugere é fantástica, né? Eu acho que a gente fica muito refém também, obviamente, dos programas impostos, né, pelas secretarias de educação, pelas direções das escolas, né, que acabam trazendo ali um currículo que não deixa muito espaço para o professor se movimentar, né? Então, isso é um desafio maior ainda para o professor, porque dentro daquele currículo prescrito, ele tem que criar o seu currículo, oculto, né? E fazer essas adaptações. Currículo, exatamente, é bem difícil. Mas eu acho que é uma luta, Carmen. Eu acho que a gente tem avançado, obviamente, com o ritmo que a gente gostaria que fosse maior, mas eu acho que a gente avançou muito. Rodrigo, a Neuza está aqui com a gente, a Neuza Regina, sempre acompanhando as nossas lives, pergunta o seguinte. Primeiro, ela fala parabéns para você por abordar um tema que interessa a todos, a questão da educação. Ela quer saber a sua opinião
sobre a questão da EAD nesses tempos de isolamento, uma vez que passou-se a adotar uma educação virtual nas escolas públicas, nesse momento que a gente está vivendo. Então, queria saber, diante da tua experiência estudando educação, o que você acha da implementação da EAD agora de uma forma tão, né, maior? É uma ferramenta, né? Não é mais que uma ferramenta, é uma modalidade. Existem cursos inteiros em EAD, mas eu acho que não substitui a escola, né? Não substitui a escola, não substitui o convívio cotidiano da escola, a troca de experiências, enfim. É a mesma. Eu tenho um problema muito grande também com a proposta do homeschooling, né? Porque, na verdade, esses ambientes que trazem. A gente teve uma luta histórica tão grande para tirar a criança de casa, né? E educar a criança num espaço que vai além do simulacro de vida que é a família, que é a casa, né? E agora há esforços para trazer de volta para o âmbito do privado a educação, né? Eu acho que o homeschooling, o EAD, são alternativas, mas que não substituem a escola, porque a escola é o lugar da troca, né? O lugar da troca, da convivência, da construção dos seus grupos sociais, enfim, das suas redes de relação, né? Então a escola é muito mais do que o currículo formal ali apresentado nos programas, né? Mas é um lugar de aprendizagens múltiplas, que eu acho que o confinamento, através do EAD e tal, eu acho que são questões complementares, mas que não substituem de forma alguma, né? As ferramentas são maravilhosas, né? A gente está aqui agora fazendo algo maravilhoso, mas... Eu até estava falando com o Genilson esses dias que, às vezes, a gente tem certa resistência a essas ferramentas, mas eu estou redescobrindo tudo isso agora e estou descobrindo o poder que pode ter. E aí a gente vai para a pergunta que está juntinho aí, do Edmundo Siqueira, nosso parceiro também. A escola manteve sua prática pedagógica pouco alterada no decorrer da história, apesar de adaptar as ferramentas tecnológicas para o uso em sala de aula e atividade intelectual. Ser adaptável ao momento histórico, manteve-se muito do modelo educacional. O que ele quer saber? Isso tende a ser mais discutido após o coronavírus ou se manterá o modo de ensino? O que você acha? Eu acho que, olha, como eu falei, eu acho que são ferramentas novas que aparecem e que a gente tem que estar aberto a elas e adaptando. Eu não sei se as aulas online, as aulas EAD, né, vão se manter da mesma forma após o confinamento. A gente não sabe o que vai ser após esse confinamento, né? Mas uma coisa que ele comentou é sobre a velocidade com que a escola se adapta, né, às questões. E eu gosto muito de bater nessa tecla, que foi como eu abri aqui a fala, né, falando que a gente precisa desnaturalizar a escola e entender a escola não como uma instituição parada no tempo, não como uma instituição que não avança, que não muda. Ela muda, né? Nós somos agentes dessa mudança, nós, professores, estudantes, somos agentes dessa transformação. A gente tem que compreender essas transformações, a gente tem que se sentir agente dessas transformações e combater aquela história de que a escola não muda, a escola é conservadora, a escola sempre foi assim. Ela tem essa face, mas no interior da escola há muitas lutas, há muitas questões, né, e muitas lutas para que ela mude, muitas transformações. O Pierre Bourdieu fala que a escola é o lugar da reprodução. Eu não acho que seja apenas o lugar da reprodução, acho que essa é uma visão de quem está fora da escola, olhando a escola como um objeto sociológico, mas ignora as lutas que existem no interior da escola, São muitas, né? Pelos professores, né, pelos educadores. Isso que nós estamos fazendo aqui agora, essa luta pelo ensino da história regional, enfim, são questões de transformação. E a escola é um lugar de permanência, sim, mas também de transformações. Eu queria muito que a gente pensasse na escola a partir desse ponto de vista. Rodrigo, eu tenho que te dizer que depois você volta, quando terminar tudo aqui, você volta lá nos comentários, porque vai fazer uma massagem no ego das pessoas te parabenizando pela pesquisa, te parabenizando pela fala lúcida, direta.
Então, assim, tem muita gente falando aqui, não vai dar conta de tratar de todo mundo, mas eu quero agradecer a participação de vocês. O Jair Gonçalves está perguntando se nós temos notícias sobre a reabertura do Palácio da Cultura, um ponto de educação, um ponto de cultura tão importante para o município. Eu posso te falar, Jair, que as obras estão acontecendo, não no ritmo que nós gostaríamos, né? Em parceria com a Secretaria de Ciência e Tecnologia do município, vai ser um espaço compartilhado, uma espécie de coworking. As obras estão acontecendo graças a verbas parlamentares que chegam, mas a gente ainda aguarda. A gente sabe que a biblioteca, o espaço da Biblioteca Municipal, é um espaço que faz muita falta no nosso município. Eu quero linkar com o que a Silvia falou ali em cima, que o arquivo não recebe, eu ia falar o nosso arquivo, o Arquivo Público Municipal, ele não recebe as documentações das escolas. Isso, Silvia, é uma demanda que a gente tem para a Secretaria de Educação também, que a própria Secretaria de Educação tem o seu arquivo escolar, vindo dessas escolas, não só a parte administrativa, mas a parte cotidiana das escolas. O ideal é que ficasse nas escolas, mas se não for possível, organizado, e nós já nos dispusemos a receber esse material, porque assim como a gente recebeu o Rodrigo, a gente recebe muito pesquisador interessado em estudar a história da educação em campus, e essas fontes elas estão muito dispersas, né, Rodrigo? Então, Sim. o arquivo, a gente está aqui para dizer que nós temos todo o interesse do mundo, seja em ajudar essas instituições a manterem, organizarem seus arquivos, ou mesmo receber os arquivos da Secretaria de Educação. Rafael pergunta mais ou menos isso aqui também, né? Rafael França. Ele pergunta, pergunta para o arquivo, existe algum período mínimo para que os arquivos da escola possam ser encaminhados para o arquivo? Mais ou menos a mesma. Eu sempre digo o seguinte, eu tive uma reunião com o Brandi, quando ele estava secretário, e eu falei que é muito importante que a Secretaria de Educação fique com os documentos que ainda são consultados, o que a gente chama de arquivo corrente, e que o arquivo, porque o nosso arquivo é um arquivo histórico, fique com a documentação que a gente chama de guarda permanente. É aquela que não tem tanto acesso, o acesso é mais para pesquisa, como nós estamos fazendo, mas não para consulta de trâmites administrativos, de departamento pessoal, porque isso tem que ficar lá diretamente na Secretaria de Educação. Então, não existe uma tabela de temporalidade estabelecida para isso, mas a gente coloca aí, de 100 anos para trás, por exemplo, podia estar com a gente, com certeza. Isso. Tem uma pergunta que eu queria responder aqui da Amanda Keller, perguntando, essa escola ao ar livre era mais voltada para a educação da elite? O projeto das escolas ao ar livre não era necessariamente para a educação da elite, tá? Inclusive em Manaus, eu encontrei uma tese de um pesquisador que estudou uma proposta de escola ao ar livre em Manaus. E em Manaus a escola fugiu completamente os preceitos originais da escola ao ar livre e se transformou numa escola voltada para a população carente, um caráter bastante assistencial, né? No caso da escola ao ar livre de Campos, ela acabou sendo uma escola, sim, voltada para a elite. Se a gente pensar na região do entorno da Praça Peçanha, do Jardim São Benedito, após 1916, por conta das reformas urbanas, aquela região ali passa a ser habitada por famílias da elite, né? Constroem ali os seus casarões e as crianças estudavam ali no jardim, na escola ao ar livre, né? Na década de 30, em 1934, a escola ao ar livre é transformada em jardim de infância. E esse jardim de infância vai também ser frequentado ali pelas famílias da elite que moravam ali no entorno. Muito bom. Olha, eu quero botar um comentário para você da Marilene Nogueira. Ela diz o seguinte, é uma pena que em Campos não se discuta com profundidade a história de Campos. Aí ela complementa lá embaixo, deixa eu voltar aqui, ela diz o seguinte, lembro-me de na UFRJ ter estudado as escolas no Rio, São Paulo e Minas, as capitais, jamais de Campos. Sabia da escola ao ar livre, mas nunca estes detalhes, é espetacular. Marilene, eu acho que o Rodrigo vai concordar isso comigo. Campos é um manancial de pesquisa, né, Rodrigo? Sim, em qualquer período histórico. Sem dúvida. E é isso que a gente está fazendo aqui, né? É isso que a gente está fazendo aqui, exatamente.
Rodrigo, eu queria que você falasse sobre isso. Você defendeu o seu doutorado para a gente poder encerrar, que a gente já está quase 1h30 de live, o pessoal acompanhando assiduamente. Que bom, né? Estou vendo aqui 1h25. Estou muito feliz também, Rodrigo. Eu queria que você falasse, você defendeu o seu doutorado agora, quais são as perspectivas futuras que você tem, quais linhas de pesquisa você pretende seguir, com quais objetos? Conta para a gente. Bom, agora é um período de descanso após a tese. Eu defendi agora em março, né? E eu agora estou trabalhando em alguns artigos para publicar, né? Tem que agora divulgar isso tudo. Até mesmo da dissertação aqui, eu acabei publicando tudo de uma vez no livro, mas dali tem muita coisa que não entrou e que vão dar assim, alguns artigos para os próximos anos, né? E, paralelo a isso, eu tenho interesse em montar um projeto de criação de arquivos escolares, né? Um projeto de pesquisa que eu tenho pensado em desenvolver lá pelo IFE, procurar as escolas e os professores interessados e construir junto com esses professores nas escolas os seus espaços de memória e organizar e etc. Então, algo a se pensar. Com o nosso arquivo para o que você precisar Claro, de dizer como se organiza esse arquivo, o que pode ser feito, você já pode contar com a parceria. Sem dúvida. E outro sonho é desenvolver um projeto, mas esse é de uma envergadura maior, que é um projeto de digitalização de parte do acervo e do arquivo, que é uma coisa que a gente tem que trabalhar junto nos próximos anos, urgentemente. É um desafio, né, Rodrigo? A restauração e digitalização. Gente, exatamente. Olha, eu quero agradecer a parceria de vocês, a parceria de quem está acompanhando a nossa live. O Rogério disse aqui, ótimo dia a todos. A minha residência, estilo Art Deco, centenária, situada na área central da cidade, segundo os meus antepassados, sediou uma escola particular nos primórdios do século passado. É muita informação que a gente tem. Eu acho que eu vou ter que fazer uma live 2 com o Rodrigo, porque tem muita coisa boa, né, Carmen? Carmen está falando, que tal uma parceria com a SMES, Rodrigo? Então vamos fazer sim, vamos fazer. Tem um mapa, eu desenvolvi, talvez o endereço dessa pessoa que falou aí apareça no mapa que eu desenvolvi aqui, com as escolas particulares e públicas. Que compartilha a tela? Deixa eu ver se eu acho a foto aqui. Com certeza seria fantástico. Aí, Rogério, vamos ver se aparece no mapa. Eu não sei. O Bruno Salles chegou atrasado, mas chegou, nosso fotógrafo parceiro. É esse? Não. Ah, tá. Cadê? Esse aqui. Peraí, volta. As lives deveriam continuar mesmo após a quarentena. Deveria ser uma atividade permanente do arquivo junto com os grupos de pesquisa. Eugênio, eu quero dizer que a gente quer manter essas lives sim, porque a gente sempre falou em descentralizar o conhecimento, em descentralizar essas informações, e eu acho que as lives têm sido muito positivas nesse sentido. Eu quero dizer que para a semana que vem a gente tem um convidado também muito especial para falar sobre arqueologia, um dos maiores arqueólogos do Brasil, e a gente tem buscado parceiros daqui e de fora, mas que falam sobre a nossa história, sobre a nossa realidade. Eu falo muito, gente, a gente tem que se apropriar do que é nosso. E eu acho que o Rodrigo hoje fez isso com excelência. Rodrigo, muito obrigada pela partilha do conhecimento que você trouxe. É o nosso papel, né? A gente tem que dar essa contrapartida, né? A divulgação é parte do trabalho científico. Quem não faz isso está cometendo um erro muito grande, porque a gente tem que fazer essa prestação de contas. Essas pesquisas são financiadas com recursos públicos, inclusive, né? Então, nada mais justo que a gente dê esse retorno, é fundamental. Quer que compartilhe o mapa? Rapidamente, eu não vou nem comentar muito. Esse mapa aqui, ele é o mapa do ano de 1900, quando foi criado o primeiro grupo escolar em Campos, né? E vou tentar dar um zoom para ficar mais fácil das pessoas compreenderem. Então, aqui nós temos o liceu e o grupo escolar Barão de Tauntfield, né? E no centro da cidade, as escolas, o que está em número, bolinha preta com número branco, são as escolas públicas, e o que está em número branco, em número preto e bolinha branca, são as escolas particulares, né? Esse mapa, se vocês baixarem o livro em PDF, ele está lá no livro, né? A gente fez com a... para você, ó. A gente fez com a Carmen
né, pela Secretaria Municipal de Educação, um curso para os professores da rede há um tempo atrás, e nós fizemos esse roteiro aqui na nossa aula de campo, né? Esse roteiro do mapa, a gente foi até os endereços e identificou, olha, aqui era uma escola tal, da professora tal, não sei o quê. A gente foi fazendo esse passeio pela cidade e encontrando esses endereços, esse trabalho de quase arqueologia. Foi muito bom. Mas o mapa está lá, vocês baixando o livro, vocês têm o mapa lá. O pessoal do arquivo já colocou o link aí para vocês. Só para o Jair está perguntando assim sobre o questionamento do Genilson, Jair, mas foi aquilo que o Rodrigo falou sobre a escola Venceslau Braz e sobre o Múcio da Paixão. Creio que tenha sido isso, né? Foi a pergunta que eu vi do Genilson. Acho que nós não nos perdemos em perguntas. Enfim, tem muita gente parabenizando. Quero agradecer a parceria de todo mundo que ficou, agradecer a parceria do Rodrigo. Não esqueçam de mandar sugestões para as nossas lives, aí vocês podem pedir o Rodrigo parte 2. Poeta, tem muito mais coisa para falar ainda. Olha, quero agradecer quem vai nos assistir na TV Câmara. Assistam mesmo esses programas essas transmissões que a gente produz com muito carinho para todos vocês. Se ficar alguma dúvida, se ficar alguma sugestão, manda para a gente na página do arquivo. Aí qualquer coisa a gente encaminha para o Rodrigo também. E eu acho que é isso, né, Rodrigo? Você quer encerrar sua fala? Sim, eu quero agradecer muito o convite, eu agradecer a todo mundo que permaneceu até agora e que fez perguntas e perguntas interessantes. Isso mostra que há um interesse, né, muito grande nesses temas que vão além da questão da história de Campos, né? Enfim, são temas de interesse mais amplo. Fico feliz mesmo, sinceramente, com os comentários e me coloco à disposição para tirar quaisquer dúvidas, que alguém queira, pode entrar em contato. E também estou disposto a continuar divulgando esse trabalho que a gente vem fazendo aqui, junto com, lá no programa de pós-graduação em Políticas Sociais da UENF, junto com a professora Silvia Martins, e o meu trabalho daqui para frente também pelo IFE, sempre em parceria com o Arquivo e com o Instituto Histórico Geográfico, enfim, o Museu de Campos, enfim, as instituições, né, que são aí os guardiões dos nossos documentos, da nossa história, e mostrar para vocês o que nós fazemos com esses documentos. Importantíssimo. É sempre um prazer. É isso aí. Gente, obrigada por ficarem com a gente, obrigada pelas perguntas, pela participação assídua, porque a gente está com 1h30 de live e, Rodrigo, a nossa audiência, digamos assim, não baixou em momento nenhum. Só foi... Parabéns, gente, parabéns pela participação de vocês, estou muito feliz, foi um sábado muito gratificante. Semana que vem tem mais live para vocês, tem mais conteúdo, obrigada por tudo, tá? Rodrigo, obrigada. Eu agradeço. Boa tarde. Bom dia para todos. Para todos, beijo. Agora é só você botar e sair do estúdio. Okay. Eu vou sair do pessoal também. Agradeço mais uma vez. Obrigada. Tchau, gente. A gente se vê durante a semana. Acompanhe as publicações do arquivo que a gente coloca lá na nossa página. Essa semana também vai ter publicação sobre o índio, né, em homenagem ao Dia do Índio. Então, muito obrigada por tudo. Beijo, até mais, gente. Beijo, até mais, gente. Tchau, tchau.